E como sempre, ao domingo, a esta hora, é tempo de combate de blogs. Boa tarde, Filipe Caetano. Boa tarde, Bernardo. Durante 30 minutos vamos procurar não falar de vuvuzelas. Tu já falaste muito disso e nossos enviados especiais da África do Sul, mas vamos tentar dar descanso aos ouvidos dos nossos espectadores durante esta meia hora. É um dia marcado pela chegada da seleção à África do Sul e neste dia que introduzimos uma ligeira alteração no combate de blogs, com a presença de um convidado em estúdio, que se junta ao nosso painel habitual de bloggers. Esta semana o convidado é o Pedro Pestana Bastos. Ele é candidato à Distrital de Lisboa do CDS-PP, é uma nova voz no partido e também ele um blogger, uma vez que escreve no Cachimbo de Magritte há bastante tempo. O Pedro Pestana Bastos vai entrar em debate com os nossos bloggers e esta semana temos em estúdio o Nuno Ramos de Almeida, do blog 5 Dias, o Rodrigo Moita de Deus, do 31 da Armada, e também o Tomás Vasques, do Hoje há Conquilhas. Pedro, bem-vindo ao Combate de Blogs. Em primeiro lugar, e antes de entrarmos na nossa discussão, temos aqui os temas da semana que escolhemos, mas queria que falasse um pouco desta candidatura. O Pedro, para além de... Eu conheci o Pedro pela sua presença na blogosfera, pelo Cachimbo de Magritte, onde também escreve o nosso blogger habitual, o Miguel Morgado, mas agora surge com esta aposta na política. Como é que surge esta aposta na política? Eu sei que o Pedro já estaria ligado, também já esteve ligado na direção de Ribeiro e Castro, mas agora com uma voz independente e também até contra o poder instalado do CDS-PP. Não é contra ninguém. Esta candidatura não é contra ninguém. Eu, aliás, já fiz parte, como disse muito bem, da direção de Ribeiro e Castro, mas colaboro ativamente com a presente direção e integro, inclusivamente, uma comissão de revisão da revisão constitucional e, inclusivamente, o mandatário da nossa candidatura é o Dr. Cruz Vilaça, portanto, totalmente insuspeito, e que integra também a comissão política do Dr. Paulo Portas. De qualquer forma, o seu opositor é Telmo Correia? Não, com certeza. Ou seja, esta candidatura, no fundo, constitui, sobretudo, um convite à militância de pessoas que são do CDS, mas que não são, digamos, muito ativos na militância, mas que querem fazer política e não conseguem, no fundo, fazer política nos órgãos locais e distritais, e também um desafio às estruturas, para se deixarem renovar e deixar entrar novas pessoas nas estruturas distritais e locais. Nós tivemos um ótimo resultado do CDS nas eleições legislativas, mas 15 dias depois percebemos que o resultado das autárquicas ficou muito aquém do resultado e, portanto, as estruturas estão umas estruturas ainda muito amarradas a um partido muito pequeno. Estas eleições, há mais de 10 anos que não existem eleições disputadas em Lisboa, ou seja, o partido é um partido que está habituado a ter listas únicas em sítios tão importantes como em Lisboa e, no fundo, isto é um convite à ação por parte de pessoas que são do CDS. Nós podemos escrever nos blogs, que é muito importante, podemos ter associações cívicas, que é muito importante, mas os partidos são os instrumentos de mudança e de ação política. E nós, no fundo, temos que poder também, no fundo, ser instrumentos de ação. E para isso devemos entrar nos partidos, militar e criar projetos e, portanto... Eu notei na sua presença, nomeadamente no Facebook, temos estado a mostrar no ecrã, que há uma presença muito jovem. Sim. É também uma vontade de renovar um pouco a... com certeza. Aliás, a ideia da página do Facebook não foi uma ideia minha, mas sim de jovens que estão com a nossa candidatura. Há muitas pessoas que têm entusiasmado e, de facto, tem-se constatado que o Facebook é um instrumento ótimo junto de novos militantes, pessoas que, no fundo, que têm entrado no CDS a seguir às eleições. Digamos, um fenómeno novo que o CDS não estava habituado. Pessoas que voluntariamente entram no partido. Eu quero fazer política, eu quero fazer política no CDS, gosto do vosso programa, gosto do vosso presidente, e, no fundo, depois barram, porque, no fundo, não têm formas, digamos, de participar. E, portanto, esta candidatura também é uma resposta, digamos, a essa forma, digamos, muito ainda, abafada, de estruturas que se mantêm, digamos, no poder a nível local e distrital por décadas. E, portanto, como disse, há mais de 10 anos que não víamos eleições disputadas em Lisboa. E agora vamos ter essa disputa. As eleições são já nesta semana? São já, terça-feira. Terça-feira. E vamos ver qual é o resultado. Mais à frente voltamos a falar, Pedro. Agora vamos entrar nos debates e na estrutura normal do nosso programa e passamos já para a questão de Israel e do ataque à Flotilha da Liberdade, em que morreram 9 pessoas, 9 ativistas que estavam num navio com bandeira turca. Nuno, vou pedir a tua opinião em primeiro lugar. Boa tarde.
Achas que Israel é o principal culpado nesta ação, ou Israel não tinha outra forma de agir senão atacar aquele barco daquela forma? Eu acho que em relação à questão concreta, Israel é o culpado desta situação. Em relação ao problema mais geral, o problema tem que ser visto com cuidado. Isto é, em relação à situação concreta, nós temos barcos que são atacados em águas internacionais por um exército onde são mortas, nessa ação, um conjunto de pessoas. Imediatamente Israel, depois de tomar os barcos, destrói o material dos jornalistas que estão presentes no local, diz que estavam armados de facas e que tinham sido agredidos os soldados de elite, mas a verdade é que não retira o problema de fundo, que é: existe uma tentativa de furar um bloqueio que é considerado ilegal pela comunidade internacional e pelas Nações Unidas, e essa ação do exército israelita não é feita em águas territoriais israelitas, nem sequer de Gaza, é feita em águas internacionais, num barco que tem a bandeira turca. Quando eu digo que é mais complicada a questão, é que quem se preocupa com a situação há de achar duas coisas, no meu ponto de vista. Uma, que Israel tem direito à existência e à sua segurança. Duas, que é necessário resolver o problema do povo palestiniano, o seu direito à autodeterminação. Esta situação criou graves problemas a Israel. E criou os problemas de isolar Israel no terreno internacional. Este governo conseguiu o prodígio de isolar Israel, de levar que a Turquia entrasse para o lado contra Israel e não pacificar a situação. Eu acho que há aqui três questões que têm de ser resolvidas. Uma, a condenação desta ação que viola o direito internacional. Sim. A segunda, o fim de um bloqueio, que é um bloqueio que é ilegal e que castiga uma população de 1,5 milhão de pessoas e que nem sequer responde à questão fundamental que se dizia que era o bloqueio, que é a questão das armas. Porque entre os vários produtos nós temos chocolate, temos shampoo, temos uma dezena de produtos que estão nomeados pela ONU, que são produtos que nada têm a ver com a guerra. E a terceira questão, que é a questão mais complicada de todas, é, de uma vez por todas, tentar resolver o problema na região. E o problema na região tem que passar por duas questões simples. Uma, o direito à segurança de Israel. Duas, a constituição de um Estado viável, uma solução viável da autodeterminação do povo palestiniano. Ok, Nuno, vamos ouvir o Rodrigo. Rodrigo, palpita-me que não concordas com o Nuno, ou concordas em alguma medida? Não, eu estava a ouvir o Nuno, estava com medo que ele gritasse Palestina vencerá. Mas antes de irmos à parte ideológica da questão... Em relação ao ataque... vamos se calhar fazer um enquadramento, porque eu tenho a impressão de nós estamos aqui muito confortáveis neste cantinho da Península. É uma coisa simpática. A pior coisa que nos aconteceu foi há uns anos atrás, e as nossas revoluções nem sequer têm muito sangue. Portanto, vivemos assim num país manso. Israel é um país que vive em estado de guerra permanente. É uma coisa que nós nem sequer conseguimos conceber. Ou seja, os inimigos de Israel, e são inimigos, não são adversários, os inimigos de Israel defendem a extinção do Estado israelita. Ponto. Israel vive num estado de guerra permanente, onde as pessoas podem sair à rua e serem vítimas de um atentado gratuito a qualquer momento. Isto é uma coisa que nós não conseguimos compreender e é importante também para contextualizar aquilo que se passou. Mas morre mais gente de ataques israelitas do que ataques terroristas. Nenhum deles tem justificação. Ainda antes do Palestina vencerá. Mas não há Palestina vencerá nenhuma. Ainda antes do Palestina não há Palestina vencerá nenhuma. Ainda antes não há da Palestina vencerá nenhuma. Isto é importante, nós temos esta noção, até para enquadrar um pouco o mindset, que é uma expressão que está muito em voga, o mindset de qualquer israelita. Portanto, os israelitas são um povo legitimamente com medo. Legitimamente com medo. Vivem em medo permanente. Bom, aquilo que se passou, evidentemente que é uma asneirada, é um erro. O Nuno, aliás, elencou as variedíssimas razões pelas quais é um erro. Termina na mais importante, que é ter conseguido virar a Turquia contra Israel. Que ainda por cima traz-nos a complicação adicional de que a Turquia é um país NATO. Portanto, complica ainda mais, quer a Deus que ninguém invoque o artigo 5º, não é, do Tratado do Atlântico Norte. Mas o importante é nós termos a noção de que Israel é um país em guerra e de que este bloqueio, quer se goste, quer não se goste, trouxe efeitos. Sim, trouxe 60% da população de Gaza não tem alimentação, um terço das grávidas e das crianças tem anemia, trouxe imensos efeitos. E os rockets e os ataques com rockets diminuíram. Mas os rockets passam por outro lado. A própria observação da parte de Israel diz que os rockets... Não estou a dizer que já não há rockets, não é isso. Explica-me porque é que proíbem o chocolate. Sem bloqueio, com certeza que não havia. Costumam encerrar os rockets com chocolate? Porque é que é proibido ainda entrar antes da Palestina vencerá. Espera um pouco. Não deixa só o Rodrigo terminar. Também não elimina o facto daquela flotilha ser uma provocação, a começar pelo próprio nome. É evidentemente uma provocação ao Estado israelita.
Claro. É evidentemente uma provocação ilegal. ao Estado israelita. É uma provocação com a qual Israel não soube lidar. Atenção, vamos ser justos. E também não elimina, de facto, e aí não tem toda a razão, o problema de fundo, que é preciso resolver finalmente o problema quer da segurança de Israel, quer da autonomia da Liga, antes de entrarmos na questão do conflito israelo-árabe e de toda aquela região que, de facto, vive momentos sempre muito conturbados, queria ouvir uma opinião de cada um de vocês e depois, então, acho que vocês já entraram aqui um pouco em choque, mas acho que ainda é possível entrar ainda mais em choque. Tomás, estás declarado, se é possível dizer, nesta questão, ou assiste-se a quem defenda o Estado de Israel e quem defenda quer o Rodrigo, quer o Nuno, têm argumentos que fazem sentido. Mas eu vou à questão de fundo, que é o diferendo, o pecado original da Constituição do Estado de Israel. E, tal como o Nuno disse, a questão fundamental é que Israel tem direito ao Estado e à sua segurança. E todos estes 60 anos são a história com maior ou menor violência, com maior ou menor guerra, com maior ou menor número de vítimas, são o resultado de os países árabes, no seu conjunto, desde o primeiro momento. Aliás, a guerra começou no segundo dia da Constituição do Estado de Israel, não admitirem a Constituição do Estado de Israel naquele território. Esta é a questão de fundo. Depois, ao longo de 60 anos, agora o barco, 9 mortos, mas quantos milhares e milhares de mortos não há em ambos os lados? Até o Amos Oz, o escritor israelita, condenou também, como toda a comunidade internacional, os mortos no barco que se dirigia para Gaza. Mas isto é um episódio de milhares de episódios que se sucederam nos últimos 60 anos. O problema de fundo é, isso só se resolve, e o Estado palestiniano só existirá quando os palestinianos e alguns outros países árabes aceitarem definitivamente o Estado de Israel. Este aqui é o cerne da questão. Eu acho que o Nuno vai ficar aqui numa faixa de gás. Independentemente da ilegitimidade do bloqueio, porque não há uma legitimidade de direito internacional, há uma legitimidade da segurança. Pode-se encarar como legitimidade da segurança do Estado de Israel. Tomás, legítima defesa. Deixa só ouvir deixa só ouvir o Pedro. Pedro, qual é a posição que tem em relação a este caso? O que acho que é claro é que vivemos um estado de guerra. O bloqueio é um bloqueio que, do ponto de vista do direito internacional, pode não ser legal, mas a verdade é que é um bloqueio não só de Israel. É um bloqueio de Israel e do Egito também. E, portanto, ou seja, temos que ter noção de que não é Israel que está a bloquear apenas a faixa de Gaza, e as razões do bloqueio são razões que têm a ver com segurança. Agora, o que eu acho mais importante, e nós temos atenção, é que, de facto, por trás disto e desta situação da flautilha da liberdade, está a emergir, digamos, um novo equilíbrio, digamos, na região, e isso é importante do ponto de vista estratégico de toda a região, que é, de facto, a Turquia, que, aparentemente, está a querer impor-se como grande superpotência a nível regional. Estas novas últimas notícias que nós agora ouvimos antes neste jornal, de facto, da Turquia estar a preparar uma nova frota para tentar furar o bloqueio, e isso é que poderá ter mais implicações no futuro. Ou seja, a Turquia, durante muitos anos, investiu muito em entrar na União Europeia. Aparentemente, os atuais dirigentes turcos estão apostados em tornar a Turquia na grande superpotência regional, e isso poderá ser, digamos, uma nova ameaça ao equilíbrio, e isso nós devemos estar bastante atentos. E, aliás, havia ali uma aproximação, era um aliado de Israel bastante importante, e agora esses lados podem quebrar-se. Essa é a grande alteração, digamos, em termos geoestratégicos, que devemos estar atentos, porque pode, de facto, desequilibrar a paz naquela região e a paz no mundo. Quer dizer, estamos a falar de grandes alterações. Deixamos entrar na União Europeia, não é? A Turquia é normal, se a Turquia não se pode voltar para o Ocidente, para a União Europeia, é normal então que se vire para aquilo que é o seu território natural de influência, que é toda aquela zona. Portanto, é uma situação que nós próprios criámos com a nossa inflexibilidade, mas estou desejoso para ouvir o que é que o mundo tem para dizer sobre isso. E com grande pormenor, as duas grandes superpotências regionais que estão a emergir são a Turquia e o Irão. Dois países muçulmanos que não são árabes, nem um nem outro. E, portanto, ou seja, isso pode mudar muito, digamos, do panorama da região e do mundo, e estou bastante, digamos, curioso de saber como é que as coisas vão evoluir. Mas exatamente como o Pedro falava, o apoio árabe
o apoio árabe, para além do apoio da Turquia e Eu acho do que o Irão? apoio do árabe à Palestina é nenhum. Nenhum. Para os regimes despóticos dos países árabes, na sua maioria, tanto aqueles que são apoiados pelo Ocidente, como a Arábia Saudita, como aqueles que não são apoiados pelo Ocidente, utilizam a questão palestiniana como um símbolo que lhes convém para os seus governos corruptos. A realidade é que, ao contrário do que Israel, diz... Mas Israel é uma questão simbólica, não lhes interessa nada atualmente. Não fazem nada para que a situação... Por exemplo, mas ao Irão não, mas o Irão há uma questão... O Irão não é um país árabe, é uma questão, ali é uma questão ideológica muito marcada dentro de um rumo fundamentalista, aliás, que infelizmente Israel também está a tomar. Os partidos religiosos são cada vez mais influentes no cenário israelita e dificultam muito a paz. Ao contrário do que Tomás afirmou, eu acho que há dois problemas e não um. Isto é, nós não podemos dizer que tem que haver a segurança de Israel sem considerar que tem que haver a segurança da Palestina. E sem haver a viabilidade da autodeterminação do povo palestiniano. Porque a situação nos territórios é uma situação, como diz o Rodrigo Moita de Deus, é uma situação em que as pessoas podem ser bombardeadas a qualquer ocasião, mortas a qualquer ocasião, não têm água potável, não têm atividades económicas, foram destruídas das 3.900 fábricas, restam 80 fábricas, não têm esperança de vida e existem ainda os 5 milhões de palestinianos que foram expulsos das suas aldeias e das suas casas a quando da ocupação de Israel pelos israelitas, a quando da Primeira Guerra. Portanto, há aqui uma situação gravíssima. Só é possível, e não são gente que seja contra Israel, eu leio o Economist, que não é propriamente uma publicação do Hamas, embora se calhar o Rodrigo vai dizer que é, e claramente no seu editorial é dito que isto foi um tiro de todo o tamanho no pé de Israel, é uma clara violação do direito internacional, ele não existe apenas para figurar quando apetece, o direito internacional é para nos impedir para irmos em escaladas de guerra, em escaladas muito mais graves, e que, sobretudo, Israel tem que apostar no caminho da paz. E que, se quer sobreviver, não pode multiplicar os ódios. E nós estamos a falar, se caso a Turquia venha cumprir esta ameaça, que eu espero que não o vá cumprir, nós estamos a falar de um país que é da NATO e de outro país que tem bombas nucleares. Não é? Se ele pode violar o direito internacional e de matar uns tipos que, pelos vistos, estavam a atacar os soldados de costas, porque foram abatidos de costas, deviam estar numa forma nova de arte marcial, se podem fazer isso, então não podem usar bombas nucleares contra o Irão, porque o Irão pode ser uma ameaça. Nós temos aqui uma situação que é gravíssima. Portanto, a única solução está na construção de um processo de paz. E a solução militar, ou macho man, como chamou do Economist, não é uma solução para esta... A questão é, os palestinianos estão, sob a direção do Hamas, na disposição, com disponibilidade para encetar um processo de paz? Até o próprio Hamas, quando era governo... Essa é a questão de fundo nos últimos 20 anos ou 30. Quando era governo, isto é, o Hamas foi criado e apoiado e subsidiado por Israel, contra a OLP. A OLP aceita a existência do Estado de Israel. Até o próprio Hamas, quando era governo, em várias entrevistas dirigentes, disseram aceitam a existência de Israel, desde que Israel aceite a existência do Estado palestiniano. Agora, para fazer a paz, é necessário discutirem as duas partes, uma sozinha não fazem. À mesa de negociações, exatamente, mas estamos de acordo. Então estamos de acordo fundamental. Eu queria concluir este assunto, queria ainda passar pela semana conturbada do Governo. Eu concluía com uma opinião do Rodrigo. Rodrigo, em relação à posição dos Estados Unidos, achas que Obama podia ter uma posição mais forte? Ele deu uma entrevista ao Larry King esta semana, mas não foi muito elucidativo. O Presidente Obama parece-me ter um problema de qualquer pessoa que observe o caso com alguma distância. Ele percebe a necessidade do bloqueio naval. Aliás, a necessidade do bloqueio naval é patente, é histórica. Dizer, é preciso controlar o acesso do Hamas às armas. Quer se quer não. É um problema. O Hamas é um problema. Aliás, o Hamas é o principal obstáculo à paz hoje em dia no Médio Oriente. E evidentemente não pode condenar o governo israelita por aquilo que o próprio Nuno definiu como sendo uma má campanha de relações públicas, porque a questão é essa. Flotilha da Liberdade, quer dizer, até nós devíamos utilizar essa expressão com mais algum cuidado. Não é propriamente uma flotilha de liberdade, não traz liberdade. Autodenominada Flotilha da Liberdade. Autodenominada Flotilha da Liberdade. E, portanto, o Presidente Obama tem esse problema. Para além de todos os outros problemas políticos, evidentemente, uma comunidade judaica muito forte nos Estados Unidos, claro, evidentemente que sim, mas é também o problema de observar e de dizer, bom, é uma provocação e Israel reagiu mal. O que não quer dizer, atenção, os soldados israelitas não são conhecidos por fazerem muitas asneiras.
as graças do Nuno de matar ativistas de costas. Faz parte da autópsia, não é? Eu estou a dizer o que a autópsia diz. A autópsia diz que de os 9 que foram autopsiados, apenas um foi morto à distância. E 4 deles tinham sido mortos com balas quando estavam de costas. Pois, estavam de Portanto, costas para um soldado a 30 centímetros. Porque tinha estado de frente para o outro. Depois, se calhar, estavam de frente para o Mas, outro. mas é assim, mas quem é que matou queria quem? prolongar a Quem conversa. é que matou quem? É que a questão é assim, esta história da autodenominada Flotilha de Liberdade, há uma ONG com centenas de pessoas, nomeadamente prémios nobres da paz, que vão violar um bloqueio que é considerado ilegal e que sujeita uma população de 1.500.000 pessoas a viverem na Idade Média. Esses é que são culpados de serem atacados nas águas internacionais? Esses é que são culpados de terem sido mortos? Não estou a Estás dizer. a desviar o assunto do essencial. Fica a vossa posição. Só desviando do essencial é que se consegue ter argumentos como os teus. Porque desvias sempre do essencial. Acho que O essencial é a ficou existência do Estado de ficou Israel. clara a posição. Essencial é a existência de dois povos E que da têm direito a segurança viverem... E a ajuda humanitária, quando é necessário, entra pelo Colchete Vermelho. nada do Não há outro e relação. do melhor. O bloqueio é um Não, bloqueio não é um bloqueio o Colchete humanitário. Vermelho, eu tenho aqui os dados da ONU, os dados da OMS, e que dizem quais Aliás, são os a frota problemas. veio aconselhada. Neste momento, entram na faixa de Gaza um quarto dos produtos que entravam em 2005. Portanto, se nós vemos em Portugal, se tivéssemos um quarto das importações, provavelmente não sobrevivíamos. E essa é uma questão de fundo. 1.500.000 pessoas não têm culpa E do hoje em Hamas. Israel, provavelmente, são disparados da Gaza um quarto ou menos dos rockets que eram antes do disparados bloqueio. antes. E, portanto, Sim, provavelmente mas não têm, esse bloqueio poupou muitas a vidas. Operação Chumbo Quente destruiu 6 hospitais. Para que é que os hospitais foram destruídos? Destruiu 15% nós estamos a racionar sobre um clima de guerra que 15% da zona de cultivo. Bem, Eu, ao contrário do Tomás, não acho que o problema seja só Israel e apenas Israel. Eu acho que os palestinianos também têm direito a viver. Esta discussão Tomás, Não houve peço desculpa. nenhum, porque a Coreia do Norte afundou um barco com 46 Bem, marinheiros eu acho que na Coreia do Sul. Esta discussão pode não Pode ter fim, ser pode não mas ter é fim, mas escandaloso. em relação a Estamos esta a falar discussão em vidas. acho que não temos nenhum consenso. Eu acho que esta discussão foi bem acesa e não temos tempo para discutir a semana do Eu sinto-me um bocado cercado. a semana conturbada do Primeiro-Ministro, mas nós Vamos temos que entrar Mas não na questão bloqueado. das sugestões. Não fugiste à sugestão de Israel, não? Não fugi, até porque eu trago uma sugestão de um texto de Helena Matos no Blasfémios, no blog Blasfémios, que recomendo a leitura. E a Helena diz uma coisa muito engraçada, que a Turquia, agora com este seu entusiasmo, qual newborn Christian, mas ao contrário, newborn Muslim, podia perfeitamente convidar ativistas cipriotas, arménios e curdos para fazerem exatamente a mesmíssima coisa nas suas águas territoriais. É um pouco revelador, é uma maneira engraçada de revelar alguma da hipocrisia que normalmente as relações internacionais vivem. Hoje somos contra, amanhã somos a favor. Tomás, também não fugiste a este assunto, não é? A sugestão? Sim. Não, foi um post que achei que com muita ironia do Filipe Nunes Vicente no Mar Salgado, em que ele escuta a TSF que estava em cima do barco de caminho de Gaza, situação explosiva, Israel não vai ceder. Depois da sexta, recomecei a ouvir os noticiários e constatei que o navio tinha desaparecido do radar. Eu a julgar que a TSF estava interessada no destino da ajuda humanitária e não a Gaza e não no sangue que aquilo poderia provocar. Nuno, tu fugiste um pouco a este assunto. Eu fugi porque achei que depois de discutir o assunto devíamos discutir outros assuntos. Mas rapidamente. Rapidamente, é Ladrões de Bicicletas e é sobre, no fundo, sobre uma entrevista que apareceu esta semana no Público a dizer, de um especialista em política monetária, do Paulo de Grau, a dizer que esta obsessão pelo déficit e pelo orçamento é suicidária do ponto de vista europeu, mas que infelizmente nós portugueses e países do Sul só temos que comer e calar se a Alemanha não achar que deve alterar o rumo económico. Pedro, a sua sugestão, a sua conta no Facebook. Exatamente. A minha sugestão nesta semana é, de facto, a página de apoio à nossa candidatura no Facebook. É uma página que foi desenvolvida por jovens do CDS que estão muito empenhados nesta candidatura e, portanto, no fundo, eles são, digamos, o futuro do partido e, portanto, é necessário abrir as portas e abrir as janelas para que essas pessoas também possam entrar e para que nós tenhamos também um partido do ponto de vista dos órgãos locais e distritais com a mesma força que tem nos órgãos nacionais.
Ok, muito obrigado, Pedro, pela sua presença. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Nuno. Obrigado, Tomás. Foi assim mais um combate de blogs. Não perca a atualização das notícias às 20. Nós regressamos no próximo domingo. Muito boa tarde.